Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Parresiando. A gente está dando prosseguimento a essa série de vídeos sobre história da ciência. Meu nome é Priscila Copelo, eu sou criadora aqui do canal, sou formada em História e Filosofia, tenho mestrado em História da Ciência pela Fiocruz e doutorado em Filosofia pela FRJ. Então, hoje a gente vai falar sobre o Ludovic Fleck, que vou compartilhar aqui com vocês para vocês saberem quem é, né, a pessoa que eu estou falando. E é um autor que é muito importante para o Thomas Kuhn. Então, por isso a gente vai falar um pouco dele e depois a gente vai falar do Thomas Kuhn. Então, citando aí a pesquisadora Ilana Lowy, o Ludovic Fleck não era historiador ou sociólogo de profissão. Este médico polonês se especializou em bacteriologia e serologia. Trabalhou principalmente em laboratórios de análise de rotina, mas, ao mesmo tempo, desenvolveu aspirações científicas e filosóficas. Tais aspirações, no entanto, não puderam ser realizadas entre as duas guerras mundiais, ou seja, no período em que escreveu a sua obra epistemológica desenvolvida à margem das instituições oficiais, né? Universidades, academias de ciência. Então, o interessante está aí, o Ludovic Fleck, né, para vocês conhecerem. Esse livro é muito importante, né, A Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Ele foi traduzido para o inglês pelo Robert Merton, que é outro historiador da ciência super importante também, em 1970. Então, ele escreve em alemão, né, no meio de guerras, e por causa disso, o conhecimento dele, né, desse livro, não ficou tão acessível. O Thomas Kuhn, ele também lê esse livro, e também vai ser super importante para o desenvolvimento do pensamento do Thomas Kuhn. Então, a gente vai falar um pouco das principais ideias do Fleck, por que ele vai ser importante, né, para o Thomas Kuhn, e muitos pesquisadores, né, o professor Mauro Condé vai dizer que o Fleck ele já desenvolveu várias coisas, né, vários pensamentos que o Thomas Kuhn depois se apropria, né? Então tem muita coisa aqui que a gente vai ver no Thomas Kuhn. Então, o Fleck ele vai falar sobre o desenvolvimento da sífilis, e como essa doença ela vai sendo desenvolvida no mundo, né, a partir também do próprio entendimento das pessoas sobre a doença. E o interessante também é pensar que para ele não existe uma entidade, né, doença, mas existem pessoas doentes, né, e o funcionamento da doença também ele se dá de maneira diferente de acordo com cada corpo. Bom, e aí uma das coisas interessantes, né, do Fleck é que ele vai fazer essa passagem do que a gente estava discutindo antes de internalismo para externalismo, para o que ele vai chamar de uma dimensão sociocognitiva, né? Então, essa noção de sociocognitivo, a gente pode dizer que já começa ali com o Fleck, porque ele vai falar justamente sobre essa questão do interno e externo a partir dos círculos esotéricos, com S, e exotéricos, com X. Então, é como o conhecimento do campo científico e como o modo como as pessoas olham para o mundo, olham para a doença, no caso dele, está pensando da sífilis, é o olhar, né, que a gente tem sobre a doença, a concepção que a gente tem de uma doença, ela é embasada muito pelo contexto sociocultural, contingente, né, daquele lugar em que as pessoas entendem a doença. Então, a gente pode pensar, né, que o que o Fleck está chamando de estilo de pensamento, né, é muito o que a gente poderia entender enquanto paradigma, né? Então, cada época vai entender uma determinada doença a partir do seu estilo de pensamento, e aí, a partir desse estilo de pensamento, é que o próprio cientista também vai conceber essa doença para poder também estudar essa doença. E a relação da sociedade com o círculo científico, ele se dá de maneira relacional, para que haja, então, mudanças, né, transformações dentro do pensamento científico, ou desenvolvimento, né, do fato científico. Então, ele se dá a partir dessas interações. Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas figurinhas que pode entender melhor sobre a questão dos coletivos de pensamento, né, e os círculos esotéricos, né? Então, o esotérico são os especialistas, cientistas, e os exotéricos são os não especialistas, aprendizes, né? Pessoas
que não necessariamente possuem contato com o conhecimento científico, professores, cientistas de formação. Então, e tem o círculo exotérico 2, né? Que são não especialistas, leigos. Então, a partir dessas relações de diferentes círculos que existem interseções, né, entre eles, é que o desenvolvimento da ciência ela acontece, né? Então, também a circulação de ideias dentro de conferências, congressos, revistas, né? Tudo isso produz uma circulação, né, de ideias e de pensamentos. Então, é justamente a partir disso, né, que a gente pode pensar numa saída para o debate do internalismo e externalismo. Então, é a partir justamente dessa concepção, né, de que existem relações entre o mundo dos cientistas, né, e também o mundo social, e que existem estilos de pensamentos que fazem também com que os cientistas vejam determinadas doenças, concebam determinadas doenças, que faz com que haja, então, essa interação entre ambiente interno dos cientistas e ambiente externo do cientista. Bom, então isso já é um pouco esse desenvolvimento, né, esse pensamento, então essa dimensão, né, sociocognitiva, né, do conhecimento científico, ele vai ser fundamental para o Thomas Kuhn desenvolver as noções dele de paradigma, paradigma, ou seja, cada sociedade vive num determinado paradigma, ou cada grupo de sociedades vive um determinado paradigma e podem ser incomensuráveis em relação a outros paradigmas. Então, tudo isso já estava pensado, né, com outros termos, de outras maneiras, no Fleck. Por isso que o Fleck é um autor importante para a gente poder também, antes de entrar no Thomas Kuhn, falar um pouquinho desse autor que, por ter escrito, né, em alemão, no contexto em que ele estava vivendo, né, de guerras, acabou não sendo um autor, e também não está dentro do mundo acadêmico, né? Bom, então o Fleck nunca desenvolveu a noção de paradigma, realmente paradigma vai ser uma coisa que o Kuhn vai desenvolver, mas ele tem outros vocabulários, né, vamos dizer, para dizer coisas muito próximas, muito parecidas com o que o Kuhn vai desenvolver. Não estou querendo dizer também que tudo que o Kuhn vai dizer o Fleck já disse, mas existe ali uma leitura que o Kuhn faz do livro do Fleck e que muitas coisas que estão, né, já contidas aqui, algumas ideias que o Kuhn desenvolve já estão contidas aqui no Fleck. Então é isso, gente. Eu sempre deixo aqui os livros, né, o Mulheres Debatem Michel Foucault, que é um autor também que fala bastante sobre história da ciência, né? Tem livros sobre isso também, então é um autor que está aí na linha, a partir também do Canguilhem. E vocês podem baixar esses livros gratuitamente, que eu organizei, que é de pesquisas de mulheres que pesquisam Michel Foucault, né? Então fica aí a dica, né? Na descrição do vídeo sempre tem o site do Parreziando. Então entrem no site, baixem os livros, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, que na verdade esses vídeos só são pequenos vídeos para entrar um pouco, né, no tema, mas indicando a leitura, né? Então sempre tem indicações de leituras aí para que vocês venham a procurar esses livros que são fáceis de baixar na internet. Tá bom, gente? É isso. Obrigada.